Boa noite, gente querida. Nós recebemos vocês com muita alegria para mais uma reunião da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, a nossa amada FEIC, neste projeto chamado FEIC na sua casa. Sempre com um conteúdo importante, esclarecedor e consolador. Nós estamos em abril, dia 26, uma noite clara de outono de 2021. Nós rogamos a Jesus que te abençoe onde quer que você esteja, mesmo que você não esteja assistindo essa palestra em tempo real, sinta as nossas vibrações de saúde, de paz e de alegrias. Sinta-se acolhido e sinta-se acolhida a partir de agora. E dando início à nossa reunião no plano material, nós pedimos a atenção de todos para o nosso irmão Carlos Guerra, que vai tocar a música O Cristo Está no Leme, título da nossa palestra, de João Cabete, para a nossa harmonização.
trazer para nós essa linda música para a nossa harmonização. Nós agora vamos fazer a nossa prece e vamos nos recolher ao nosso altar íntimo. Nós vamos serenar os nossos pensamentos e corações, acalmando o passo das nossas mentes para receber as sementes de amor que descem do mais alto e nos envolvem neste momento. Que elas possam florescer e ajudar o nosso crescimento espiritual. Agradecemos a Deus, nosso Pai amoroso, pela bênção da vida. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre querido, por estar milênio. Te pedimos, Mestre Jesus, que ampare aos nossos irmãos que estão doentes, os que se sentem perdidos, abandonados, injustiçados. Ampare também, Jesus, os irmãos que estão nos hospitais, nas ruas, os que perderam seus entes queridos, que todos possam receber o consolo e o lenitivo para suas dores. E que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente, com muita alegria, nós convidamos a nossa companheira de ideal, Gisele Marques, que gentilmente preparou para nós o estudo Cristo está no Leme. A Gisele faz parte do Centro Espírita Amor ao Próximo, Juiz de Fora. É palestrante, evangelizadora e está como diretora da área de evangelização da AMA de Juiz de Fora. Seja muito bem-vinda, Gisele. É um prazer você estar aqui com a gente. E a partir de agora, nós te enviamos as vibrações de atenção e carinho. Obrigada, Soraya. É um prazer poder estar aqui com vocês. Esses momentos em que o virtual nos permite estar juntos mais vezes, né? Estar próximos, com o coração em festa. Nos colocamos hoje à frente desse estudo, né? É uma conversa fraterna onde vamos tentar buscar aqueles sentimentos que nos movem a continuar a nossa caminhada. Perante esse título, Cristo está no Leme, e com essa música de João Cabé que nos inspira, nos leva novamente a crer na melhoria do mundo, na iluminação de todos nós, estamos realmente amparados junto à espiritualidade, nos intuindo e nos dizendo: abram seus corações, as suas mentes e creiam que o Cristo está no Leme. Para nós pode parecer fácil pensarmos nessa frase como algo real, algo pronto em nossos corações. Mas para muitos irmãos ainda há grande dúvida. Será mesmo que neste momento que estamos passando, na atual conjuntura, tudo que vemos ao nosso redor, com os nossos irmãos mais queridos ou com aqueles mais afastados aos nossos corações, será mesmo que conseguiremos crer que não estamos vagando por um mar de impropérios, de impossibilidades, de descuido, de desamor, de desarmonia? Será mesmo que perante essa falta de paz que estamos vivendo, de fraternidade, de olhar sensível perante o nosso irmão, será que mantemos a fé constante, habitando em nossos corações e que em nenhum momento deixamos de crer na condução segura de Jesus em nossas vidas? Será que conseguimos olhar a iniquidade? Será que conseguimos confiar que a todo tempo temos à nossa disposição um ser tão amado, tão perfeito, tão amoroso, tão seguro, que olha por nós todo o tempo? Muitas vezes podemos acreditar mesmo que estamos soltos no mundo
e que de alguma forma, por um momento, ele não nos olha. Mas vamos ao Livro dos Espíritos pensar em uma questão que está lá, 495, que nos é trazida por São Luís e Santo Agostinho. Pensemos dois espíritos nobres da nossa codificação, que se juntam para trazer até nós um conceito. Se já olhamos toda a codificação com muita seriedade, buscando ali clareza para as nossas ações, quando se junta Santo Agostinho e São Luís, temos então um olhar mais profundo, mais seguro sobre aquilo que nos acontece no dia a dia. Nessa questão 495, São Luís e Santo Agostinho nos traz assim: a doutrina dos anjos da guarda, a doutrina dos espíritos protetores. E eles nos falam: pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Então, Santo Agostinho e São Luís vêm trazer para a gente a ideia do espírito protetor, que é aquele espírito que está muito próximo a nós, muito próximo e que nos conhece profundamente, que está à nossa disposição no momento em que quisermos acessar. Eles nos dizem que eles vêm por ordem de Deus, continuando a nos explicar que são espíritos encaminhados por Deus para nos auxiliar na caminhada, na escalada da montanha do bem, rumo à nossa evolução. Quando chegarmos nesse topo, ali estaremos para auxiliar tantos outros que querem evoluir, que querem subir, que querem escalar essa mesma montanha. E ele ainda nos diz, eles nos dizem: onde quer que estiveres, vosso anjo estará convosco. Onde quer que estiveres. Mas eu ainda sou um ser errôneo, mas eu ainda cometo equívocos, mas eu ainda tentando acertar erro. Muitas vezes eu me comprazo com o erro. Será que eu também sou merecedor de ter um espírito assim a me auxiliar? Todos nós. Todos nós temos esse espírito amigo próximo a nós. Todos nós temos esse espírito que conosco programou a nossa encarnação. Vibra por nós, nos querem bem e não se chateiam em pedidos de conselho. Nos diz a questão 495, não acreditem que nos chateiam com suas perguntas. Não acreditem que nos chateiam nos pedidos de conselho. Muitas vezes, se acreditássemos mesmo na presença desse espírito protetor e nos lembrássemos mais dele, quantas crises não entraríamos? Quantas dificuldades não passaríamos? Quantos momentos difíceis superaríamos com um bom grado? Quantas vezes estaríamos no momento de decisão mais firmes no nosso propósito no bem? Então, quando acreditamos que existe por nós um espírito assim, podemos avançar mais, porque não estaríamos sozinhos. Teríamos a certeza de não estar sozinhos. Eles existem, estão aqui por nós, estão conosco, estão ao nosso lado.
Às vezes pensamos assim, mas aquele que não se conduz no bem, o espírito protetor o abandona, afasta, sabemos disso. Se afasta porque não é ouvido, mas ao momento que nós abrimos nosso coração, ao momento em que nos dispusemos a fazer o bem. Há aquele momento em que voltamos para dentro de nós, muitas vezes pela dor, em que eles nos acessam, eles voltam ao nosso encontro, nunca se afastaram, nunca nos abandonaram, mas nunca tiveram acesso. No momento da dor, nós abrimos nosso coração e ele nos acessa e nos intui. Então, todos nós temos esse Espírito enviado por Deus. E essa questão 495 ainda fala assim: segui-os, a meta não vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus. Então, vamos seguir as indicações dos nossos espíritos protetores, porque eles querem a evolução, e a meta é Deus. Ou seja, se temos uma meta, se temos um propósito, o propósito da transformação, a transformação de todos nós, o propósito de chegar à evolução e sermos felizes, porque temos que lembrar que nós só entramos na encarnação com o propósito de nos ajustarmos ou reajustarmos perante os nossos débitos e sermos felizes. Olha como nos conforta. Mas eu passo por muitas dores, podemos falar isso, né? Eu passo por muitas dores, tenho muitos tormentos na minha vida. Você fala de felicidade porque você não sabe como eu sofro. Quantas vezes falamos isso, né, meus irmãos? Quantas vezes queixamos dos nossos reajustes? Quantas vezes nos colocamos refratários às boas intuições? E esses espíritos amigos, esses anjos guardiães, continuam nos falando na 495. Gozamos de faculdades que não podeis compreender, mas estáis certos de que Deus não impôs uma tarefa acima das nossas forças. Ou seja, não somos um peso para eles, somos uma alegria. Deus nunca abandonou sobre a terra sem amparo e sem amigos. Olha que maravilha. Realmente, Santo Agostinho e São Luís, como sempre, têm razão. É consolador ouvir. É consolador saber que não somos um fardo. Nós somos amigos. Somos o amparo, temos o amparo dos nossos protetores. Então, pensemos, se os nossos protetores são esses seres tão próximos, são esses seres tão amorosos, são esses seres que querem o nosso bem, são esses seres que querem a nossa evolução, sendo eles amigos próximos, às vezes bem próximos do nosso estágio evolutivo, sendo eles esses seres enviados por Deus que têm a missão de nos acompanhar pelo amor que ainda não é o amor de Jesus. Se eles já podem fazer isso por nós, como nos diz Santo Agostinho e São Luís, o que não faz Jesus? O que não faz um mestre querido? O que não faz esse irmão maior? Se um irmão tão próximo a nós, na condição de protetor, já faz, imagina o que não pode fazer Jesus por nós. Tivemos a demonstração de seu amor, de seus feitos, de sua forma de agir conosco, da sua transformação proposta a cada um de nós. Tivemos uma mostra disso há mais de 2000 anos.
mas Ele continua agindo por nós. Ele continua nos mostrando caminhos, assim como quando esteve na Terra, com a sua proposta de reforma moral, com a sua proposta de reforma perante os outros e junto a nós. Porque ele trouxe a reforma de cada um de nós, mas com a grande tarefa de reforma da humanidade, com a grande tarefa de transformação de todo o equilíbrio do planeta. Foi por muito duvidar que ele encarna na Terra, porque estávamos como estamos hoje, porque hoje pensamos assim, a vida está muito difícil, temos muitos problemas, a humanidade não tem jeito. Caímos e levantamos e erramos no mesmo ponto. Quantas vezes falamos assim também? Quantas vezes deixamos que a nossa esperança diminua? Quantas vezes deixamos o nosso coração esfriar? Mas o Cristo sabia disso, como sabe de todas as coisas. Em seu sermão profético, ele nos diz: por muito aumentar a iniquidade, o coração de muitos esfriará. Nos alertando, não deixem esfriar os seus corações. Porque quando os nossos corações se esfriam, não conseguimos perceber a presença do Mestre. E aí caímos na ideia de infelicidade total, porque sabemos, em nosso íntimo, que a felicidade real não é da terra. Porque se trazemos as leis divinas dentro de nós, no nosso íntimo a gente já tem a ideia que somente no reino dos céus, ou seja, nos mundos superiores, estaremos em felicidade. Porém, sabendo que não é completa a felicidade na Terra, Kardec pergunta à espiritualidade: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Essa questão é muito interessante porque, se pensarmos que hoje passamos por dificuldade, se olharmos atrás vários momentos, também passávamos pela mesma realidade. Claro, contextualizado com o tempo e espaço que estávamos, mas passávamos. Cada geração teve a sua própria dificuldade, porque estamos em crescente evolução, em transformação constante. Claro que vamos nos deparar com dores e reajustes. Estamos num planeta de provas e expiações. E a espiritualidade responde a Kardec: não, o homem não consegue gozar de felicidade completa na Terra, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação, planeta de provas e expiações. Então não temos aqui a felicidade completa. Nele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, se não temos a felicidade completa, temos que buscar no dia a dia, em momento a momento, em relação, as felicidades possíveis. Somos feitos de pequenas felicidades, que se pararmos e observarmos este momento que estamos vivendo, tirarmos, sim, todas as dores e olharmos o quanto conseguimos crescer nesse um ano e pouco, vamos perceber que, sim, tivemos momentos difíceis, mas tivemos momentos de possibilidades, de fraternidade, de olhar sensível, de fala sensível, de escuta sensível, como nos diz Joana. Tivemos muitas oportunidades de exercer a fraternidade, e a fraternidade integral, não só o doar o material, mas doar-se como ser humano. Tivemos essa possibilidade de levar pequenas felicidades àquele que estava em sofrimento. Ainda estamos passando por isso. Podemos tocar e nos sentir tocado à distância.
Quantas vezes será que exercitamos as potencialidades do nosso espírito enquanto estávamos com as mãos cheias e as mentes e os corações tão vazios? Hoje temos que equilibrar, continuar com as mãos cheias, mas juntos com esse material, doar um pouco de nós, da nossa vibração, do nosso querer, da nossa empatia, olhar o outro com sensibilidade, saber como falar e tocar e agir perante o outro, nas pequenas oportunidades que temos de nos encontrar. Através do modo virtual, descobrimos que não há frieza, há formas de se colocar. E Kardec também pergunta à espiritualidade. Tem um critério, né? Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Se não há felicidade completa na Terra, mas se há possibilidade de felicidade, tem um critério para essa felicidade? E aí ele coloca posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Fé no futuro. O Cristo está no leme? Acreditamos que o Cristo está no leme? Ou nos acreditamos abandonados no mundo? Fé no futuro é acreditar que tudo está encadeado para o bem de todos. Fé no futuro é acreditar que o Cristo olha por nós, que Ele sabe todas as coisas, sabe o porquê, é enviado de Deus para os nossos corações. Ter a consciência tranquila é saber que estamos fazendo tudo de acordo com essa proposta do Cristo. Que estamos no caminho melhor, agindo da melhor forma que já podemos. Ter a posse do necessário é saber que aquilo que me sobra deve faltar para alguém. Ter a posse do necessário é saber que eu posso fazer mais pelo outro do que tenho feito. Mas a minha condição socioeconômica é muito reduzida. Podemos pensar assim. Mas quem diz que posse do necessário não é também a fé que você carrega, a esperança que você carrega? Tem pessoas tão dotadas de esperança que precisam distribuir. Por que guardar a esperança só para si? Leve esperança para o outro. Leve vontade para o outro. Instrua o outro a conseguir também se manter firme perante as dificuldades. Posse do necessário é mais do que a matéria. É saber que a sua prece e seus fluidos serão encaminhados àquela pessoa. Sabemos que o Cristo encaminha a espiritualidade para distribuir esses fluidos. Será que o Cristo não está no leme? Que mundos teríamos se acreditássemos mesmo que a nossa prece alcança onde nosso coração está? Não é assim que nos diz? Onde está seu coração, ali está o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Ali colocamos a nossa vontade, a nossa força, a nossa fé. Kardec continua perguntando: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Por isso vemos quadros aflitivos se repetindo de gerações em gerações. Realmente, responde a espiritualidade, os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vos criais. Então, tínhamos um mundo, até o ano passado, onde tudo nos distraía atenção, onde o material nos chamava mais atenção do que o espiritual. E aí coube a Deus nos trazer de forma fraterna um novo aprendizado. Duro em muitos momentos, mas amoroso em tantos outros.
Poderíamos estar em situação bem pior, mais calamidades, mais tristezas. Estamos nós aqui, claro, com muitas perdas, com muitas dores, com muitos momentos difíceis, emocionais, psicológicos, afetivos, em muitos momentos difíceis, sim. Mas se não fosse a misericórdia do Pai, se não fosse a companhia de Jesus, a quem estaríamos recorrendo nesse momento? Então Jesus sabe de tudo o que acontece. Jesus sabe que o grande mal está nas nossas atenções, naquilo que não é necessário. Nos diz a questão 930, uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E aí a gente pensa nessa fome não só na fome material, mas a fome de amizade, a fome de carinho, a fome de acreditar, a fome de se colocar como aquele que pode auxiliar. Estamos tendo hoje a noção de várias fomes que passamos. Estamos tendo hoje a noção de várias fomes que sentimos. E nosso olhar começa a mudar. E a gente começa a pensar, a dor vai atingir rico e pobre. A dor vai atingir instruído e não instruído. A dor vai atingir todo mundo. Mas o amor também caminha com ela. Aonde há dor, que eu leve o amor. Aonde há desespero, que eu leve a paz. A gente sabe que temos dentro de nós potencialidades desconhecidas. Lembra na questão de Santo Agostinho e São Luís, eles falando, somos seres que temos potencialidades ainda desconhecidas por vocês. Nós ainda não conhecemos nem as nossas próprias. Temos muita e vamos descobrindo só no momento que temos necessidade. Necessidade de colocá-las em ação. E aí a gente pensa, Jesus, nosso modelo e guia, como diz a lição, a questão 625, se ele é nosso modelo e guia, se ele consegue guiar o homem, é porque ele já fez essa caminhada, ele já esteve nesse momento que estamos hoje, onde lhe assaltavam as dúvidas, onde lhe assaltavam os temores, onde ele necessitava muito mais de apoio do que conseguia apoiar. É tão difícil a gente imaginar a figura de Jesus nessas condições, né? Porque hoje pensamos em Jesus, esse ser que esteve no começo do nosso planeta. Realmente é difícil, mas ele nos disse, eu estive no mundo e venci o mundo. Tenho de bom ânimo. Ele diz, eu passei pelo que vocês passaram, por isso hoje eu posso dizer qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a vida. O caminho real, a verdade real e a vida real. É por ter passado que Jesus hoje pode nos conduzir por qualquer meio que escolhermos, por qualquer caminho que escolhermos. Ele pode nos guiar e nos alertar através dessa espiritualidade que com ele atua. É por conhecer as dores do mundo que Jesus nos traz o exemplo mais puro do como agir perante essas dores. Por isso Jesus, como nos dizem a caminho da luz, né? Esse ser que foi destacado por Deus para guiar o nosso planeta, para dirigir o nosso planeta, para constituir o nosso planeta, nos conhece tão perfeitamente, nos conhece tão profundamente, que consegue elaborar para nós planos de retorno, de recomeço. Ele consegue nos mostrar que a queda pode acontecer. Estamos aqui num mundo de tantas provações.
Aqui nos localizamos com muita vontade. Quando aqui chegamos, viemos com vontade de acertar. Ninguém encarna com a vontade de errar. Todos encarnamos com a vontade de acertar. Mas são tantas questões a serem resolvidas. Conosco, com o mundo, com as pessoas que ele compõe. São tantas questões que podemos falhar, podemos falir. Mas Jesus também sabe disso. Por isso ele nos dá planos de retorno, reencarnações. Reencarnações que às vezes acontecem na mesma encarnação, quando resolvemos renascer, renascer de nós mesmos, voltar atrás e começar novamente, nas quedas se levantar e andar. E aí a gente vê quanto Jesus, nos conhecendo, sabia exatamente a que ponto nos levar. Quando ele está encarnado aqui na Terra e ele conversa com a samaritana e diz a ela, entre todo aquele diálogo que é maravilhoso e merece ser estudado muitas vezes, ele pergunta a ela, ele faz uma pergunta muito significativa. Onde está o seu marido? E se pensarmos assim, por que Jesus queria saber do marido dela? Aí vamos estudar e rever todos os conceitos e sabemos que é profundo. Mas ela responde, não tenho nenhum. E ele fala assim com ela, disseste bem. Disseste bem. Nesse momento que ele responde a ela, disseste bem, o que Jesus está fazendo? Será que ele está falando, olha, realmente você não tem marido? Não é isso. Na hora que ele diz, disseste bem, ele está dizendo, você parou, você pensou, você se avaliou e você respondeu muito bem. Porque a sua resposta foi daquilo que você já conseguiu elaborar. Ou seja, é o começo da transformação. Quando você para, volta para dentro de si e olha o que precisa ser refeito, organizado, arrumado, você tem um novo começo. Ali você está no momento sublime da sua encarnação. É o momento que ele vai e fala, vamos colocar as coisas novamente no trilho. Vamos colocar as coisas novamente no bom caminho. Olha para dentro de você. O que precisa ser refeito? Esse é o Jesus que está no leme, que nos conhece e nos coloca novamente no rumo certo. Quando Jesus encontra o cego de Jericó, com todas aquelas pessoas ao redor, pede que ele venha. O apóstolo vai lá e diz, ele pede que você vá. Jesus poderia ir até o cego e dizer, coitado, é cego, deixa que eu vou. Mas ele pede que o cego venha. E quando ele tem esse ato, novamente é Jesus ali no leme. Se você quer, venha. Venha até mim. Venha que eu te espero. Faça o seu caminho de retorno ao mestre. E quando o cego chega, ele também faz uma pergunta. O que queres que eu te faça? E aí nós, distraídos no mundo, com as coisas ao nosso redor, no dia a dia, podemos pensar, mas ele é cego e Jesus não viu? Claro que não. Quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Porque mesmo sendo cego perante o mundo, ele poderia querer outras coisas. Jesus já sabia o que ele precisava. Mas será que ele sabia? Será que ele tinha feito esse retorno para dentro dele e buscado lá o que queria que Jesus fizesse? E o cego fala, que eu veja. Que eu veja. Ele não pede para enxergar. E aí a gente fica pensando, tem diferença? Quando você pede para enxergar, são com os olhos físicos. Quando você pede para ver, é com a alma. Que eu veja o Cristo, que eu veja o caminho,
que eu esteja junto ao Evangelho, aprendendo de mim, aprendendo do Cristo, porque o Evangelho faz isso, ele nos faz aprender de nós mesmos. Ele nos faz ir lá dentro e olhar o que precisamos trabalhar. Esse é o grande papel do Evangelho. E no finalzinho dessa passagem do cego de Jericó, diz, e ele viu e o seguiu pelo caminho. Se ele enxergou, se ele caminhou atrás de Jesus, nós não sabemos. O Evangelho não diz. Termina a passagem e ele viu e o seguiu pelo caminho. Pode ser o caminho do Evangelho, pode ser o caminho da transformação, pode ser o caminho de uma nova vida. Qual era o caminho? O caminho, a gente sabe que à frente tinha Jesus. Mas qual foi o caminho? Só o cego de Jericó poderia nos dizer. Mas com certeza ele saiu divulgando o bem que o Evangelho do Cristo tinha feito na sua vida. Quando a gente vai na passagem do paralítico do tanque de Betsaida, Jesus chega e pergunta a ele, o que aquele homem fazia ali? O que fazes aí? E o homem diz, tem 38 anos que eu estou aqui à beira desse tanque, mas ninguém se dispõe a me levar e me colocar na água quando ela se agita para que eu seja curado. E Jesus pergunta a ele, queres ficar são? E aí a gente pensa, mas ele tem 38 anos que está adoentado? Será que ele não quer ficar são? E aí a gente tem que lembrar. Muitas vezes a gente quer da boca para fora. Falta querer de coração. Falta querer com a profundidade de ter ali a vontade de pegar a sua cama e andar. Mas Jesus está no leme e ele sabe aonde tocar aquela pessoa. E ele diz, vá, tome seu leito e caminhe. Se você quer ficar são, não adianta ficar estagnado. Não adianta ficar ali parado sem fazer dentro de você o grande trabalho de se conhecer. Jesus está o tempo todo nos convidando, nos mostrando os caminhos, nos falando, venha, faça, permita-se, busque. O tempo todo nos diz isso. Mas lembrando as falas de Jesus, que ovelhas nós somos, aquelas que seguem a voz do pastor, ou aquelas que se perdem nos perigos. Quando Jesus nos coloca, eu sou o pastor, as ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Será que nós somos essas ovelhas? E aí não pensemos nas ovelhas como aqueles animaizinhos que seguem por seguir. Elas seguem porque elas sabem que ali está a segurança. Elas seguem porque elas sabem que ali está o alimento novo. Elas seguem porque elas sabem que ali receberão água e que nas noites mais escuras receberão o abrigo. Não seguem porque são cordatas somente. Seguem porque sabem que é o caminho do bem, que aquele pastor está no leme, que aquele pastor sabe por onde levá-las. Quando ele era procurado, Jesus, e era inquirido, ele não deixava de perguntar. Ele não deixava de olhar para aquelas pessoas e perguntar, deseja saúde? Crê que eu posso te auxiliar? Você tem segurança nisso que você está me pedindo? Você já parou para pensar? Olha que transformação Jesus nos chama. O Cristo está no leme o tempo todo, porque ele sabe que com esses questionamentos,
Ele fazia o grande trabalho de refazimento físico, mas, sobretudo, o refazimento psíquico do candidato à cura. Ele sabia que não adiantava a cura do corpo somente, se aquele espírito não se colocasse com a vontade de ser curado, com a vontade de ser transformado. Lá na questão 911 está escrito assim para mim não para nós, para mim principalmente. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz com ela. Então, quando ele perguntava, você acredita que eu posso te curar? Você crê que eu posso fazer isso por ti? Ele estava revolvendo aquela terra que estava ali endurecida para transformar numa terra boa, onde a semente da transformação pudesse cair e brotar e dar frutos. Para que aquela terra endurecida não estivesse afinizada com essa descrença em si mesmo, que ela fosse revolvida. E sabemos que muitas vezes, para revolver a terra, precisamos passar aquele arado que corta profundamente. Mas é a única chance de sementes boas caírem e brotarem. É a única chance de fazer novamente o plantio do bem nos nossos corações. Sabemos que muitas vezes, nesse corte profundo, as cicatrizes também são profundas. E precisamos saber trabalhar com essas cicatrizes, para que elas não sejam somente dor, mas que sejam sim marcas, mas marcas que vão nos lembrar do nosso processo de crescimento. Não das dores que passamos, mas das felicidades que conquistamos. Com certeza, todos aqueles seres que estiveram com Jesus tiveram essas marcas em seus perispíritos. A marca da transformação, a marca da felicidade, a marca da conquista realizada por cada um deles. Se não fôssemos nós criados simples e ignorantes, fôssemos criados puros e felizes, que mérito teríamos em nossas conquistas? Já nasceríamos prontos. A conquista de cada um de nós nos faz mais fortes e firmes, para que um dia possamos olhar para os nossos irmãos e dizer a eles: eu também estive nessas dores. Eu também passei por esses momentos. Eu sei o que é esse sentimento. Eu sei o que é essa dor, mas eu também sei o que é a felicidade de vencê-las. Assim como Jesus nos disse um dia, eu estive no mundo, nós também vamos dizer aos nossos irmãos. E aí, para que a gente lembre que Jesus está sempre no leme, que ele não nos abandona em nenhum momento, e ele faz, sim, transformações individuais, como vimos nesses personagens. Claro, sabemos que essas transformações individuais ficam para nós como transformações coletivas, porque quando elas chegam a nós, chegam a todos nós. Então, um personagem do Novo Testamento, ele chega a várias outras pessoas. Então, ali ele narra um individual, mas que são transformações coletivas, são propostas coletivas. Mas para que a gente perceba mais profundamente como Cristo está mesmo no leme, vamos lembrar do apóstolo Paulo, quando ele já se envolvia mais profundamente com o Evangelho. Quando ele estava mais próximo à igreja de Corinto, tentando fazer ali uma grande transformação. Quando ele já tinha se comprometido com a Casa do Caminho, com a igreja de Jerusalém, para enviar suprimentos a essa igreja. Ele sabia que tinha que sair coletando artifícios, coletando
materiais, coletando até mesmo somas em dinheiro para levar para a igreja de Jerusalém. Ele ainda estava comprometido com Tessalônica, ele estava comprometido com vários outros lugares. E naquele momento em que ele tinha muito a fazer, ele estava comprometido com tantos, Chipre, Jerusalém, muito a fazer, muito trabalho, todos esperando a sua presença. Todos queriam que Paulo estivesse nas cidades deles, para que eles ouvissem da verdade, para que eles sanassem seus problemas, para que eles fossem orientados. Paulo se coloca naquela situação e, em um certo momento, se aflige, porque ele se preocupava profundamente com todas aquelas localidades onde haviam sido fundadas igrejas. Ele era altamente responsável com suas ações e com esse propósito, porque ele entendia que assim seria a forma de divulgar o evangelho. E nesse momento ele chora e ouve a voz do Cristo dizendo que ele não precisava estar ali presencialmente, que ele mandasse cartas, que ele mandasse orientações através de enviados, que ele mandasse as suas falas que estariam aconchegadas e próximas a Estevão, as suas orientações através de cartas. E assim Paulo se sente mais seguro, mais tranquilo, se coloca a escrever essas cartas com a ajuda de Timóteo, de Silas. E assim ele faz, ali nasce a grande proposta das epístolas de Paulo. E aí a gente percebe quanto Jesus estava próximo àquela tarefa. E podemos pensar, mas era uma grande tarefa? Quem sou eu? Você também tem uma grande tarefa. Você tem uma grande tarefa nesse momento junto à sua família. Você tem uma grande tarefa em manter a sua fé. Você tem uma grande tarefa em divulgar o evangelho. Às vezes uma mensagem na parte da manhã, nos meios eletrônicos, nos faz tão bem. Você tem a capacidade de mostrar a todas as pessoas que nesse momento, por mais que esteja conturbado, Cristo está no leme. Ele conhece as nossas dores, ele sabe das nossas capacidades e ele trabalha pela iluminação do mundo, pela beleza que é o evangelho em todos nós. Então vamos nos transformar, nossos irmãos, meus irmãos, em fontes seguras de luz. Vamos nos transformar em fonte segura de paz, de fé e de harmonia. Deixo aqui meu abraço a vocês. Espero que tenha sido bom pensar no Cristo, frente à nossa caminhada, porque a gente lembra de uma frase muito importante de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós pensamos muito no tome a sua cruz por causa do peso, mas ele nos diz: quem quiser vir após mim, ou seja, o Cristo está sempre à nossa frente, está sempre no leme. O peso pode existir, mas siga Jesus, que será abrandado. Um abraço a todos vocês, um prazer estar aqui, felicidade a todos e paz em seus lares. Muito obrigada. Ô, Gisele, querida, nós que te agradecemos pela disponibilidade e carinho em trazer para a gente esse tema tão valioso. Foi uma palestra realmente muito acolhedora e consoladora. Obrigada. Jesus te abençoando hoje, agora e sempre, tá? Muito Obrigada. obrigada. Bom, nós estamos nos aproximando do final da nossa reunião no plano material e nós vamos ouvir mais uma vez o nosso querido irmão Carlos, que vai tocar a música Olhai os Lírios do Campo, linda música de João Cabete. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui nessa noite, Carlos.
Gente, agora nós vamos, após essa harmonização, nós vamos mais uma vez nos recolhermos no nosso altar íntimo. Vamos serenando os nossos pensamentos, respirando com suavidade e elevando os corações ao mais alto. Vamos nos sintonizando com as fontes amorosas que nos sustentam. Jesus, mestre querido e irmão mais velho, nós te rogamos, mestre, que nos envolva a todos, em todos os planos da vida, em seu manto de amor, nos fortalecendo para esta jornada. Que possamos, mestre querido, renovar as nossas atitudes mentais, preenchendo os nossos corações com sentimentos de amor, de fraternidade, de paz, de serenidade. Pois temos a certeza que no final tudo acabará bem, com o seu amor infinito a nos amparar. Continue conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Gente, nós temos aqui uma divulgação. A FEI convida todos a participarem da campanha Quartinho dos Fundos. Você pode contribuir doando roupas, móveis, brinquedos, utensílios de cozinha e outros itens diversos, novos e usados. Se você tem algo guardado que não utiliza mais, doe. Você pode entregar na fraternidade ou na fundação, ou ainda agendar a coleta pelo telefone 31 3394 6440, pelo WhatsApp 31 98899 3721 ou pelo e-mail doifeig.org.br. Divulgue para os amigos e familiares e nos ajude a fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Saiba mais no site feig.org.br, doações diversas. A FEIG agradece a sua participação. Nós agradecemos a todos vocês, no fundo dos nossos corações, pela presença amiga e pelas vibrações carinhosas. Foi muito bom estarmos aqui juntos, aproveitando essa oportunidade de renovação e aprendizado espiritual através dessa palestra edificante. Obrigada, Rodrigo, pelo apoio técnico. Obrigada a todos que trabalharam para que estivéssemos aqui hoje e pelo FEIG na sua casa. Muito obrigada, Glácio querido, e todos os benfeitores amigos da fraternidade, pois trabalham incessantemente no amparo de todos nós. Rogamos ao nosso amoroso Pai que continue nos envolvendo em seu amor infinito. E uma semana repleta de saúde, paz e serenidade para todos nós. E um abraço afetuoso em cada coração. Boa noite, fique em paz e até breve.